pessoal, tudo bem? É, Vamos falar hoje sobre Segunda Revolução Industrial. Eu acredito, na verdade, como historiador, que a Revolução Industrial foi um fenômeno só que começou lá por volta de 1750, 1770 na Inglaterra e vai se espalhando para outros países no século XIX. No entanto, as provas que vocês vão fazer do Enem, da UERJ ou da FUVEST, por exemplo, elas consideram que existem duas revoluções industriais, que existe uma primeira revolução industrial lá por volta de 1770, na Inglaterra, e depois, no século XIX, acontece uma segunda onda da Revolução Industrial, que são fenômenos distintos, tá? Então, portanto, eu vou tratar agora apenas da segunda Revolução Industrial na aula de hoje. Uma outra coisa importante é que a aula de hoje e a próxima aula sobre imperialismo ou neocolonialismo, que são dois nomes para a mesma coisa, são fenômenos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, são três fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. A segunda Revolução Industrial, o imperialismo ou neocolonialismo e a Belle Époque ou Era Vitoriana, tá? Que também são dois nomes para mais ou menos a mesma coisa. Esses três fenômenos estão acontecendo juntos na segunda metade do século XIX. E daí, portanto, o que eu vou tratar hoje sobre Revolução Industrial e sobre Belle Époque, no finalzinho da aula eu pretendo falar sobre Belle Époque, acontece, portanto, simultaneamente ao assunto da aula que vem, que é o imperialismo. Então, vamos primeiro tentar caracterizar o que seria a diferença da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial. Quando eu dei a aula para vocês lá sobre a primeira Revolução Industrial, eu falei que o que definia a Revolução Industrial naquele momento era particularmente uma questão geográfica. A primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, e só. Tá? É na Inglaterra que, se vocês lembram bem, eu falei para vocês que era lá que reuniam as condições necessárias para uma Revolução Industrial. Primeira condição, mão de obra barata, aquela mão de obra que estava fugindo lá aquela população que estava fugindo dos campos e vindo para as cidades por ocasião dos cercamentos na Inglaterra. Segunda condição necessária para a Revolução Industrial na Inglaterra, a matéria-prima barata, que a Inglaterra tinha acesso tanto ao algodão dos Estados Unidos, produzido de maneira colonial, quanto a lã que era produzida na Inglaterra no espaço que foi deixado pela produção de alimentos, já que os camponeses foram expulsos das terras e foram para a cidade. No lugar, começaram a usar para produzir mais lã, para cuidar de ovelhas e tudo mais, criar ovelhas e produzir lã. Outra coisa, novas tecnologias, e talvez o principal ponto da Inglaterra lá na primeira Revolução Industrial a respeito das novas tecnologias foi o começo do uso do carvão mineral. E o quarto ponto, o acúmulo de capitais. A Inglaterra conseguiu, a partir do desenvolvimento econômico que ela teve desde o século XVII, juntar um dinheiro que pudesse ser investido na mecanização da produção. Então isso foi a primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra no século XVIII. Por volta de 1770, por aí, a Inglaterra começa a se industrializar de maneira cada vez mais rápida. Então essa é a primeira Revolução Industrial. Então guardem, primeira Revolução Industrial geograficamente circunscrita à Inglaterra. Agora, na segunda Revolução Industrial, a gente vai ter a mesma coisa, só que em outros países. Tá? Que países são esses? A Alemanha, os Estados Unidos e o Japão, principalmente, são os países que vão se industrializar de maneira bastante veloz aí na segunda metade do século XIX. Entre a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial tem a industrialização da França, que acontece lá na época do Napoleão, com aquelas coisas que o Napoleão fez por desenvolvimento da economia francesa, como a criação do Banco da França, incentivos para o surgimento de indústrias na França, o desenvolvimento de uma infraestrutura necessária para o crescimento industrial francês. Então, tem a primeira Revolução Industrial, onde a Inglaterra se industrializa, a França se industrializa ali na época napoleônica, eu também já falei para vocês, e agora a gente vai falar de países que se industrializam fortemente, que são Alemanha, Estados Unidos e Japão.
Não foram só esses países que se industrializaram, é claro, mas são esses países que a industrialização acontece de maneira intensa e muito rápida. Também acontece o início da industrialização do norte da Itália, a industrialização, por exemplo, da Espanha, de outras regiões aí, mas são esses três países que eu falei que são os países nos quais a industrialização assim é muito rápida, muito intensa, e esses países passam de países majoritariamente agrários para países industrializados num período curto de tempo. Então vamos lá começar a falar um pouco sobre a segunda revolução industrial, quais são as características da segunda revolução industrial. Primeira coisa importante, surgem outras tecnologias relacionadas a essa segunda onda da revolução industrial. Por exemplo, o pessoal começa a desenvolver as técnicas de manufatura do aço, que vai ser um produto bastante usado durante o período da segunda revolução industrial. Aliás, desde então, né, a gente continua usando muito aço por aí. E o processo de fabricação do aço foi desenvolvido em 1856, ou seja, já na segunda metade do século XIX. Por que o aço é importante? Porque o aço é uma liga metálica com uma resistência muito maior do que as ligas metálicas que eram construídas até então, que eram fabricadas até então. E daí isso permite uma série de avanços. Como ele é mais resistente, por exemplo, ele permite ser usado na construção civil. E daí, como ele aguenta muito mais peso, a construção pode passar a ser cada vez mais alta. Vocês já devem ter visto imagens, por exemplo, das cidades do mundo todo no século XIX. Eram cidades que não eram muito altas. Os prédios ali não passavam de 5 andares. Por uma série de motivos. Primeiro porque a construção ficava muito pesada e era difícil a base suportar. E outra coisa também é a falta do elevador, que também não existia. Tá? Com a inovação do aço, e logo em seguida também o elevador passa a ser uma coisa disponível para estar nas construções, a gente percebe uma verticalização das cidades na Europa, nos Estados Unidos. O caso mais emblemático é o de Nova York. Você olha uma imagem de Nova York, por volta de 1850, não existe nenhum arranha-céu. Em 1900 já tem uma série de prédios com mais de 30 andares na cidade. Acontece uma verticalização muito rápida das cidades, e a principal causa disso é o advento lá da fabricação do aço, que é uma liga metálica muito mais resistente, que pode ser usada na construção civil. O aço também tem a ver com uma outra invenção ali do período, de 1876, que é o motor de combustão interna. O mundo que a gente conhece não existiria hoje se não fosse pela invenção do motor de combustão interna. Vocês sabem o que é o motor de combustão interna, imagino eu, né? Se não sabe, eu vou tentar explicar mais ou menos. Eu não sou professor de física, mas aí a gente tenta fazer uma explicaçãozinha rápida. Motor de combustão interna nada mais é que uma câmara em que você coloca um combustível e dá uma faísca nesse combustível. Como esse combustível vai explodir dentro dessa câmara, ele vai empurrar um pistão que está dentro dessa câmara para cima, tá? E você tem uma câmara do lado, por exemplo, com outro pistão. Enquanto um sobe, o outro desce. Daí você explode o combustível aqui, esse aqui sobe, enquanto esse pistão desce. Você explode o combustível aqui, esse sobe, o outro desce. E assim você fica fazendo um movimento mecânico entre esses pistões. E você pode usar isso, por exemplo, para locomover um carro, um trem, um avião, qualquer veículo automotivo. Desde então começa a usar o motor de combustão interna. Por que o aço é fundamental para o desenvolvimento do motor de combustão interna? O próprio nome desse invento já explica, é um motor que está rolando explosões dentro dele. Se essa câmara não é feita de material resistente, como o aço era, existe uma chance dessa explosão não ficar contida ali e daí, sei lá, explodir tudo. E eu não sei quanto a vocês, mas eu particularmente não gostaria de andar num carro que está sujeito a explodir a qualquer momento. Portanto, o motor de combustão interna depende do invento do aço, tá? E é outro invento ali da segunda metade do século XIX que começa a ser empregado também em massa. Tanto que pouco tempo depois, o motor de combustão interna, como eu falei, foi desenvolvido em 1876. Em 1885, tem um invento do automóvel, dos primeiros tipos de automóveis. É óbvio que são aqueles calhambeques muito simplórios, mas já é um automóvel usando motor de combustão interna.
Ou seja, o importante é que a gente tem uma série de novas tecnologias e a maioria delas são resultado da aplicação do aço nessas novas tecnologias, e isso acaba mudando a maneira como que as pessoas se deslocam, como que a visão da cidade. É uma série de mudanças que estão atreladas a essas inovações tecnológicas aí da segunda revolução industrial. A matriz energética, a principal força motriz da segunda revolução industrial, vai ser diferente também da primeira. Então, embora a principal diferença entre primeira revolução industrial e segunda revolução industrial seja uma questão geográfica, como eu falei, a primeira na Inglaterra, a segunda em outros lugares, também tem outras diferenças aí decorrentes disso. Na primeira revolução industrial, a principal força motriz era o vapor, tá? O carvão e a transformação da água em vapor, que fazia movimentar, por exemplo, as locomotivas a vapor, as famosas lá Maria Fumaças, que a gente chama aqui no Brasil. Elas são movimentadas, portanto, a carvão, que esquenta uma água, e o vapor faz, a diferença de pressão do vapor faz movimentar, por exemplo, o trem a vapor, a locomotiva a vapor, ou um navio a vapor, que são os principais usos lá da máquina a vapor. Também era usado para máquinas industriais, o vapor como força motriz. Começa a ser empregado na segunda revolução industrial o petróleo, que começa a ser explorado lá por volta de 1850 nos Estados Unidos. Começa a extração de petróleo e o pessoal começa a usar subprodutos do petróleo como combustível no lugar do vapor lá da primeira revolução industrial. E uma outra coisa importante, que também é resultado de um invento que eu esqueci de falar agora há pouco, é o uso da energia elétrica. A energia elétrica começa a se espalhar pelas cidades, pela Europa e pelos Estados Unidos principalmente, na segunda metade do século XIX. Isso só acontece porque teve um inventozinho que eu esqueci de falar para vocês, que é o dínamo, que foi inventado por volta de 1831. O dínamo é um mecanismo que transforma qualquer movimento repetitivo, na verdade eu acho que nem repetitivo ele precisa ser, que transforma movimento em energia elétrica. Vocês já devem ter visto aqueles ciclistas noturnos que andam pelas cidades, por exemplo, que vários deles se juntam para andar de bicicleta pela cidade de madrugada, um fenômeno comum, por exemplo, em cidades maiores. E daí vocês já devem ter reparado que embaixo da bunda do ciclista, ali embaixo da onde ele senta, tem uma luzinha que fica piscando, tá? Aquilo é resultado de um dínamo. O dínamo transforma as pedaladas que o ciclista está fazendo em energia elétrica, e aquilo ilumina aquela luz para ele não ser, para ficar mais fácil de ser visualizado, para ele não ser atropelado, essas coisas todas. Então aquela luzinha piscando na bunda do ciclista é resultado de um dínamo, que é outro invento ali que vai caracterizar e vai mudar o mundo, porque sem o dínamo a gente não teria metade das coisas que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, a gente não estaria tendo essa videoaula, porque vocês não teriam um celular ou um computador para poder observar essa videoaula, porque não teria energia elétrica. Ou seja, a segunda revolução industrial tem uma série de inventos, de novas tecnologias que parecem mais próximas ao nosso mundo de hoje. Tá? O nosso mundo continua muito centrado no uso do petróleo como uma fonte de energia e na energia elétrica. Tá? E essas tecnologias, como eu falei, o dínamo, o automóvel, o aço, continuam presentes no nosso cotidiano até hoje. Ainda sobre o dínamo, falando uma outra coisa, o dínamo, por exemplo, funciona nas usinas hidrelétricas. Quando a água passa lá pela turbina, ela faz girar, a força da água passando pela turbina faz girar essa turbina, e esse movimento da turbina girando, esse movimento circular, quando ligado a um dínamo, acaba gerando energia elétrica. Então essas mais ou menos são as novas tecnologias aí relacionadas à segunda revolução industrial. Percebam que elas também são diferentes da primeira. Tá? Outra coisa importante, outra característica da segunda revolução industrial é que começa a acontecer uma série de divisões do trabalho que que não existiam até então. Eu falei para vocês que na primeira revolução industrial existia um emprego, principalmente lá naquelas fábricas de tecidos da Inglaterra, aquela indústria têxtil inglesa, que foi a principal indústria afetada pela mecanização durante a primeira revolução industrial. Eu contei para vocês que nessas fábricas eram empregados em massa mulheres e crianças. Inclusive, os donos das fábricas aproveitavam para empregar essas mulheres e crianças porque eles pagavam menos para elas. Era uma forma de ter acesso a uma mão de obra mais barata ainda.
em via de regra, não existia uma diferenciação de trabalho entre homens e mulheres. Na verdade, homens e mulheres trabalhavam no mesmo espaço, fazendo as mesmas funções. Homens, mulheres e crianças na primeira Revolução Industrial. Então não existia uma diferença de trabalhos característicos de homens e trabalhos característicos de mulheres. Na segunda Revolução Industrial vai começar a acontecer o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Começam a ter empregos que são caracterizados na época como trabalhos mais masculinos e trabalhos mais femininos. Como a segunda Revolução Industrial também marca a gênese de uma indústria mais pesada, por exemplo, a indústria da construção civil, usando materiais mais pesados, mais complicados de manusear, o surgimento da indústria química, o surgimento da indústria do petróleo, o surgimento da indústria de energia, todos a extração, por exemplo, de minério de ferro para fazer o aço, todas essas indústrias, elas foram caracterizadas na época como um espaço de trabalho mais braçal, mais pesado, mais intenso. E daí, na época, se considerava então esse espaço mais de emprego mais masculino. Enquanto a indústria têxtil, outro tipo de indústria com trabalho menos intenso, passou a ser ocupado majoritariamente por mulheres empregadas. O nome disso, portanto, é divisão sexual do trabalho. Existem trabalhos considerados masculinos e trabalhos considerados femininos. E isso vai surgir lá na segunda Revolução Industrial e vai perdurar por algum tempo, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os homens vão para a guerra e vão começar a morrer. E quem vai ocupar esses postos de trabalho, inclusive nas indústrias mais pesadas, são as mulheres. Vocês devem conhecer uma imagem bastante famosa, que é uma imagem de uma propaganda americana lá por volta da Segunda Guerra Mundial, que é uma mulher mostrando assim o braço com a seguinte legenda: "We can do it". Ou seja, a gente pode fazer isso, no sentido de que a gente pode ocupar os postos de trabalho tidos então como até então masculinos. Essa divisão sexual do trabalho que surge com a segunda Revolução Industrial começa a deixar de existir lá por volta da Segunda Guerra Mundial. Hoje, acredito que não existe essa diferenciação. Espero, na verdade, que não exista uma diferenciação sexual do trabalho. Todo trabalho pode ser feito por qualquer pessoa. Basta ter qualificação para isso. Outra coisa interessante da segunda Revolução Industrial é a especialização do trabalho. Na indústria têxtil, que caracteriza a primeira Revolução Industrial, você não precisa de grandes conhecimentos técnicos necessários para desempenhar o seu papel como trabalhador. Você basta manejar o tear mecânico e com treinamento meio elementar você consegue manusear o tear elétrico, o tear automatizado. Agora, com a segunda Revolução Industrial, surgem empregos que demandam uma formação técnica mais específica, mais qualificada. Por exemplo, na indústria química. Se você vai cuidar da mistura de elementos, você tem que ter noção da quantidade exata que você vai manipular, a quantidade exata que você vai misturar. E isso não é para qualquer trabalhador não qualificado. Isso demanda uma qualificação para trabalhar nessa área. Portanto, a segunda Revolução Industrial também é marcada pela especialização, uma divisão de especialização do trabalho. Tem trabalhadores não qualificados e trabalhadores mais qualificados, que são necessários para uma indústria que se torna mais complexa e que demanda trabalhadores mais qualificados. Isso tem tudo a ver com a reforma do ensino que vai acontecer na Europa, principalmente na Alemanha, e eu vou falar do caso da Alemanha daqui a pouco, mais para frente. A Alemanha fez toda uma reformulação do ensino, buscando criar uma situação educacional na qual os trabalhadores qualificados fossem melhor preparados. E a terceira coisa importante é a divisão internacional do trabalho, que já vem se aprofundando desde a primeira Revolução Industrial, mas se torna bastante intensa na época da segunda Revolução Industrial. Vão existir países que são países produtores de bens industrializados, e esses países são a Inglaterra, a França, a Alemanha, Estados Unidos e Japão, né, os principais países industrializados da época, e países que não vão ser produtores industriais por excelência, tá?
que são países que vão continuar fornecendo matéria-prima para os países europeus. Isso inclui a maioria das colônias da África e da Ásia, que estão sendo colonizadas de forma mais intensa nesse período, e é isso que a gente chama de imperialismo, tópico da próxima aula. E também países que tinham se tornado independentes aqui na América. O Brasil, por exemplo, vai estar nessa divisão do trabalho do lado dos países não produtores de bens industrializados, mas sim produtores de matéria-prima. No caso do Brasil, o Brasil vai ser um produtor sobretudo de café. E eu falei para vocês na aula sobre a Revolução Industrial que isso tem tudo a ver com a Revolução Industrial. Como a gente começa a produzir por mais tempo, começar a aproveitar as horas do dia, mais horas do dia como horas úteis para a produção, isso demanda algum tipo de substância que me permita ficar ainda bem disposto para trabalhar por mais horas. E aí que o café começa a ser, por exemplo, consumido com um crescimento bem grande, porque o pessoal precisa consumir café para ficar acordado, precisa consumir café para produzir mais, enfim, o café vira uma mercadoria e o Brasil vai ser o principal país produtor de café nessa época, justamente para atender essa demanda aí da Revolução Industrial. Ou seja, a gente tem 3 divisões do trabalho aí surgindo ou se aprofundando durante a Segunda Revolução Industrial. A divisão sexual do trabalho, entre trabalho de homem e trabalho de mulher. A divisão de especialização entre trabalhadores não qualificados e trabalhadores qualificados. E a divisão internacional do trabalho entre países industrializados e países produtores de matéria-prima. Mais uma característica importante da Segunda Revolução Industrial é em que contexto econômico que ela está acontecendo. É bem legal entender esse contexto econômico da Segunda Revolução Industrial, porque ele na teoria era uma e na prática era outra. Tá? Na teoria se dizia que o liberalismo, o livre mercado, ou a livre circulação de mercadorias, uma série de coisas ali, a não interferência do Estado na economia, poderia trazer avanço econômico para todos. Mas na prática, os países não enxergavam desse jeito. Os países que estavam querendo se industrializar, eles não adotavam medidas liberais de não interferência na economia, por exemplo. Pelo contrário, eles adotavam políticas de interferência na economia. Vamos supor uma indústria qualquer, pequena, uma indústria têxtil surgindo nos Estados Unidos. Ela está começando agora, ela não produz um produto com boa qualidade ainda, por falta de experiência. Esse produto, como é uma empresa pequena, não é produzido em tão larga escala, portanto é um pouquinho mais caro. E você tem o produto produzido lá na Inglaterra, que já está industrializado há 100 anos, que é um produto, um tecido barato, porque é produzido em escala gigantesca para vender para o mundo todo, e que tem uma qualidade melhor, porque as máquinas lá já foram desenvolvidas por mais tempo, enfim. Você tem a indústria nascente nos Estados Unidos e a indústria inglesa, que é muito mais barata e melhor. Você, consumidor, mesmo nos Estados Unidos, preferiria o produto inglês, porque ele é mais barato e de melhor qualidade, se o Estado não tivesse algum tipo de intervenção nisso, se ele não tentasse barrar a entrada desses produtos. Isso serve para proteger essa indústria nascente. Você meio que cria uma reserva de mercado para essa indústria nascente, para que ela cresça e se torne uma indústria a ponto de competir em pé de igualdade com os produtos ingleses. Embora o discurso dos países seja um discurso de não interferência na economia, ou seja, um discurso liberal, na prática, esses países que estão se industrializando na segunda onda da Revolução Industrial, todos eles adotam mais ou menos posturas protecionistas para proteger a indústria nascente, a indústria que está surgindo, a indústria nacional, que não tem capacidade, pelo menos nesse primeiro momento, de competir em pé de igualdade com a indústria inglesa, que já está bem estabelecida. Então isso é bastante interessante, porque você tem no campo discursivo uma postura e no campo da prática econômica outra. Outra coisa que caracteriza a segunda revolução industrial é a concorrência internacional. A Inglaterra, durante a primeira revolução industrial, meio que monopoliza o mercado de bens industrializados, principalmente de tecidos. É ela que, lá por volta de 1770, começa a produzir em larga escala e vai oferecer os seus produtos para o mundo todo. Inclusive, a gente viu que a Inglaterra apoia as independências aqui na América Latina, porque ela está interessada nesse mercado consumidor aqui na América Latina. Então, a Inglaterra é o principal país exportador. Não existe uma concorrência aos tecidos ingleses durante um bom tempo aí,
do século XVIII, do final do século XVIII até meados do século XIX. Mas agora, com a industrialização de outros países, entra no jogo a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão, e esses países estão interessados também em ter acesso a mercados, mercados que são dominados pela Inglaterra até então. O que vai rolar a partir daí, então, é algo que não tinha acontecido anteriormente, que é a concorrência desses países por mercado consumidor. É interessante que eles vão tentar criar reservas de mercado. Como que os países europeus fazem isso? Os Estados Unidos também. Através do neocolonialismo, colonizando, se tornando países imperialistas que têm colônias que eles reservam para si como mercado consumidor, na maioria das vezes. Não só como mercado consumidor, como país produtor de matérias-primas. Nesse período aí, então, é o período em que Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e até mesmo países meio satélites aí nesse processo de industrialização, como a Bélgica, a Espanha, vão começar a se interessar em dividir os continentes que não tinham sido explorados colonialmente de maneira tão intensa até então, que eram a África e a Ásia. Tá? Vale lembrar que a África e a Ásia, embora tenham sido explorados, claro, por exemplo, a África teve a questão da escravidão, um negócio terrível. Esses países não tiveram essas regiões não tiveram uma presença maciça de europeus explorando a produção, explorando a população ali diretamente. Como eles conseguiam boa parte do que eles queriam no período anterior através das trocas, não houve uma ocupação militar e econômica tão intensa dos países europeus na África e na Ásia, como teve na América, por exemplo. Agora, lá no século XIX, vai começar a rolar essa ocupação intensa, essa exploração intensa econômica, ocupação militar dos países europeus na África e na Ásia. Esse processo que eu vou falar com mais calma na próxima aula, o marco dele, por exemplo, é a Conferência de Berlim, em 1885, quando rola um negócio chamado Partilha da África. São os países europeus pegando o mapa da África e dividindo: isso daqui é para você, isso daqui é para mim, isso daqui é para mim. Ou seja, rola uma concorrência internacional. Por exemplo, tem uma charge que eu uso aí nos slides, eu vou colocar aqui para vocês, que é uma charge dos países europeus dividindo a China. Dá para ver a Rainha Vitória da Inglaterra, o Guilherme, imperador da Alemanha, o imperador japonês, a representação da República Francesa e a representação do Império Russo, todos eles dividindo a China como se fosse uma pizza. Isso é característico da Segunda Revolução Industrial e do que eu vou tratar na próxima aula, o imperialismo, que é a tentativa de reserva de mercado e a reserva de espaços produtores de matéria-prima. Outra coisa do contexto econômico importante é a passagem do tipo de capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Eu falei para vocês lá na aula sobre a primeira Revolução Industrial que a primeira Revolução Industrial marcava a passagem do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial. Vocês lembram disso? Capitalismo mercantil é um capitalismo focado no simples comprar mercadorias num lugar e revender em outro com o lucro. Ou seja, as grandes fortunas não estão na mão de quem produz, e sim de quem faz o comércio. Qual é o caso emblemático disso? Por exemplo, os portugueses lá na época das grandes navegações. Eles saíam lá de Portugal e iam até a Índia, onde eles compravam pimenta, não eram eles que produziam a pimenta, por exemplo, ou a seda, ou qualquer especiaria asiática, e traziam para a Europa e revendiam, tendo um lucro absurdo. Ou seja, as grandes fortunas estavam na mão dos comerciantes. Não era o produtor asiático que era rico, era um comerciante, era o cara que simplesmente comprava mercadoria e levava para o lugar onde existia demanda por essa mercadoria. Daí surge a primeira Revolução Industrial e as grandes fortunas passaram a estar na mão dos produtores industriais, das grandes indústrias. Falei para vocês, um exemplo até de hoje. Quem vocês acham que é mais rico? Quem produz os celulares, a indústria que produz celulares, ou as grandes fábricas de varejo que vendem esses celulares? Não que as grandes fábricas de varejo, os donos das fábricas de varejo sejam pobres, pelo contrário, eles devem ser muito ricos. Mas o dono da indústria, os donos das indústrias fabricantes dos celulares são muito mais ricos. Ou seja, ao contrário lá daquela época do capitalismo mercantil, agora na época do capitalismo industrial a riqueza está na mão
dos industriais, a grande riqueza. Na segunda revolução industrial, portanto, a gente tem a passagem de novo para uma nova fase do capitalismo, que deixa de ser o capitalismo industrial, que acontece entre a primeira e a segunda revolução industrial, e passa a ser o capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? É o momento no qual as riquezas, as maiores riquezas, não estão nem na mão dos produtores, nem na mão dos comerciantes, mas sim de quem financia tudo isso, de investidores, de quem opera nas bolsas de valores, de quem é dono de partes de indústrias, tá? E isso acontece porque a Europa começa a reformular, a Europa e os Estados Unidos, começa a reformular seu sistema de financiamento e o sistema da bolsa de valores. O que está acontecendo é o seguinte: com o surgimento de novas indústrias que demandam um volume muito grande de dinheiro para se tornar realidade, a gente precisa criar meios de mobilizar esse dinheiro de maneira rápida que ninguém individualmente até então conseguia ter. E daí surge, por exemplo, a Bolsa de Valor como o espaço para isso. Na primeira Revolução Industrial, a principal indústria, como eu falei já zilhões de vezes, era a indústria têxtil. Então é o seguinte: se eu parar de gastar dinheiro com besteira, por exemplo, parar de gastar dinheiro indo atrás de Corinthians para assistir jogo nos outros lugares e juntar essa grana lá no período da primeira Revolução Industrial, talvez eu conseguisse ter um capital necessário para comprar uma, duas ou três máquinas, teares automatizados, contratar alguns funcionários pagando muito barato para eles, porque a mão de obra era absurdamente explorada, e arrumar um balcão para colocar esses funcionários e essas máquinas e eles produzirem tecido para mim, e com o tempo eu vou crescendo. Tá? Ou seja, é possível que um empreendedor individual consiga acumular recursos necessários para a criação de uma indústria lá no período da primeira Revolução Industrial, porque essa indústria não é uma indústria assim, complexa, que precisa de muito recurso para existir. Na segunda Revolução Industrial já surgem tipos industriais que demandam um volume assim, gigantesco de dinheiro para simplesmente começar a trabalhar. Por exemplo, uma indústria petroquímica, uma indústria de exploração de petróleo, ou uma hidrelétrica. Vamos pegar uma hidrelétrica. Para eu construir uma hidrelétrica, eu preciso de um volume tão grande de dinheiro para botar isso aqui em prática, para construir as linhas de transmissão de energia depois, enfim. Para trabalhar como uma indústria elétrica, eu preciso de muita grana. E o empreendedor individual raramente vai ter recursos suficientes para instaurar uma indústria elétrica sozinho. Tá? Então o que eu faço? Eu ofereço no mercado de ações a possibilidade de capitalizar essa futura indústria que eu vou ter. Eu vendo pedaços dessa futura indústria que ainda não existe com a promessa de que ela vai dar lucro. Eu faço isso através do mercado de ação. Então eu vendo esses pedaços dessas indústrias e acumulo os recursos necessários para transformar o que é só uma ideia agora de fato numa indústria em operação. E eu faço isso através do mercado de ações, tá? O mercado de ações opera com essa coisa. Primeiro, se eu sou dono de uma fatia de uma indústria, eu lucro a fatia equivalente do lucro e, ao mesmo tempo, eu comercializo esses pedaços de acordo com a expectativa de lucro que isso vai dar. Ou seja, se eu entro no mercado de ações falando que eu tenho uma ideia de uma indústria que vai gerar muito dinheiro, e as pessoas acreditam nisso, então essa fatia dessa indústria, que nem existe na verdade ainda, nem começou a entrar em operação, passa a ser valorizada. E daí, ao vender esse pedaço, eu consigo acumular recursos necessários para botá-lo em prática. Ou seja, esse mercado de ações aí cria um sistema em que é possível acumular um volume de recursos necessário para o desenvolvimento de certas indústrias que precisam de muitos recursos para vir a existir. O resultado disso é que algumas pessoas acabam investindo ou sendo donos de várias fatias de várias indústrias, e essas pessoas, portanto, passam a ser as principais fortunas, ou seja, a gente passa da época do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Quando eu for falar de crise de 29, eu volto a esse tópico das bolsas de valores e explico com mais calma o funcionamento delas. Enfim, são essas as características do contexto econômico, um contexto de concorrência internacional, um contexto em que a doutrina econômica era uma e a prática econômica era outra, e um contexto em que o capitalismo está numa fase de transição para um outro tipo, tá? O capitalismo financeiro, no caso.
Uma outra coisa que caracteriza bastante a economia desses países que estão se industrializando é o surgimento de formas para burlar a concorrência industrial. Essas formas são chamados oligopólios. Os oligopólios, então, são mecanismos que os industriais criaram para tentar não entrar em competição entre eles, para tentar, enfim, evitar o problema da competição. Porque a competição é um negócio bastante interessante na teoria para o consumidor. Por exemplo, tem um produtor que produz um produto por X e outro produtor que produz por um pouquinho menos de X, o Y, né? E daí as pessoas vão começar a consumir desse daqui. E esse aqui vai ser forçado pela competição a baratear o preço, ou então melhorar a qualidade para continuar justificando um preço mais alto. Isso faz com que no futuro os produtos sejam barateados. Isso do ponto de vista do consumidor. Do ponto de vista do industrial, isso é um problema. Isso está sempre forçando a ele investir em inovação, a tentar baratear os custos, enfim, fazer uma série de ter uma série de ações que possam diminuir o valor do produto final. A galera nesses países industrializados começa a perceber que isso eventualmente pode ser ruim para as indústrias, para os interesses dos industriais. E daí eles começam a formar oligopólios, que são maneiras de evitar essa competição para que eles, industriais, consigam lucrar mais e o consumidor, no final das contas, pagar mais caro. Existem basicamente 3 formas de oligopólios. 2 delas são proibidas na maioria dos países e uma não, tá? Até hoje. E eu vou explicar cada uma delas. Prestem atenção porque, geralmente, quando a gente fala de 2 dessas, as 2 que são proibidas, o pessoal tem uma imagem que é um pouco invertida do que elas significam na verdade. A primeira forma de oligopólio são os trusts. Um trust é quando algumas empresas que atuam no mesmo ramo se unem para controlar os preços, beleza? Para estabelecer o mesmo preço. Então vamos supor, por exemplo, postos de gasolina. Os donos dos postos de gasolina do Rio de Janeiro se reúnem e estabelecem que todos eles vão passar a vender gasolina agora pelo mesmo valor. Sei lá, não sei nem que preço que está a gasolina, sei lá, 5,30. E a partir de agora, então, todos os postos de gasolina do município do Rio de Janeiro vendem por esse preço. Eles concordaram, eles se reuniram lá e entraram nesse acordo para estabelecer o mesmo preço. Assim, a concorrência deixa de existir. Na verdade, quem vai lucrar mais, quem vai lucrar menos é fruto do acaso, porque todo mundo vende pelo mesmo preço. Não adianta o consumidor ir de posto em posto procurando mais barato. Ele vai comprar em qualquer um desses postos de gasolina porque o preço é o mesmo entre eles. O trust é uma prática proibida, é um crime, beleza? Estabelecer essa unificação, padronização de preço. A segunda forma de oligopólio são os cartéis. E aí vem o ponto que o uso popular dessas palavras acaba enganando na hora da prova. Porque cartel, na verdade, as pessoas imaginam que é essa coisa de todo mundo se reunir para estabelecer o mesmo preço. Na verdade, cartel não é estabelecer o mesmo preço. Cartel é dividir o mercado. Então, ao contrário do trust, que seriam todos os donos de postos de gasolina se reunirem para estabelecer o mesmo preço, o cartel seria a divisão. Fulano seria o dono de todos os postos da Zona Sul. Ciclano seria o dono de todos os postos do centro. Beltrano de todos os postos da Zona Norte. E assim vai. A gente divide o mercado para evitar competição. Então, se você está na Zona Sul, você vai comprar nos postos do fulano, beleza? Ou seja, isso é uma divisão. Não interessa o preço que eu vou praticar em cada um desses lugares. Interessa que cada um desses lugares vai ficar para determinada pessoa. Ou seja, eu estou dividindo parcelas do mercado. E geralmente essa imagem não é a imagem popular do cartel. O cartel, na imagem popular, é essa coisa de definir preços, tá? E isso, teoricamente, é o trust, beleza? Para vocês não confundirem, basta lembrar uma imagem bastante famosa de um cartel, ou de cartéis, tá? Vocês que assistiram, por exemplo, Narcos, devem lembrar dos cartéis de cocaína da Colômbia. O que eles fazem? Eles dividiram o mercado americano de cocaína entre eles.
Um cartel de Medellín, por exemplo, atuava na costa leste, o cartel de Cali atuava na costa oeste dos Estados Unidos. Eles não estão combinando o preço que eles vão vender essa cocaína lá nos Estados Unidos. Eles estão dividindo, aqui o cartel de Medellín atua, aqui o cartel de Cali atua, para eles não entrarem em confronto entre eles, em competição entre eles. Outra coisa, outra forma de oligopólio que existe são os holdings, que são quando a mesma empresa ou mesmo conjunto de acionistas controlam um grupo grande de marcas e de outras empresas menores que aparentemente concorrem entre si. E aparentemente você está escolhendo dentro de um livre mercado de concorrência, mas na verdade você está comprando das mesmas pessoas, está dando lucro para as mesmas pessoas. Quais são os exemplos disso? Por exemplo, tem uma marca de refrigerante aí que ela, dentre os produtos que ela oferece, ela tem refrigerante, ela tem um refrigerante de alta qualidade, ela tem um refrigerante de baixa qualidade, ela tem água, ela tem suco, ela tem chá nas marcas dela, tá? Então, por exemplo, eu tô andando na rua e sentindo um calor danado assim, e penso o seguinte: nossa, vou tomar um refrigerante para dar tá muito quente. E daí eu vou lá comprar aquele refrigerante vermelhinho lá e chegando lá eu penso, não, mas espera aí, esse refrigerante vermelhinho aí é símbolo do imperialismo, eu sou de esquerda, não vou comprar isso daí não, deixa pra lá. Vou comprar um suco. E daí eu acabo olhando, e o suco que tem ali disponível é do mesmo fabricante. Mas às vezes as pessoas não prestam atenção. Eu penso, não, esse suco é muito adocicado, muito artificial, vou tomar uma água. E a água também é do mesmo fabricante. Ou seja, eu tenho uma ilusão de que eu tenho uma livre oferta de produtos de empresas diferentes que concorrem entre si, mas na verdade é a mesma empresa oferecendo vários produtos para dar essa impressão de concorrência. Nos slides que eu passei para vocês, tem uma imagenzinha que mostra como várias marcas que existem no mundo, todas elas estão submetidas a meia dúzia de oligopólios aí que fornecem produtos que aparentemente são concorrentes, mas na verdade é a mesma marca, que é o mesmo grupo de investidores que controlam diversas marcas que aparentemente tornam o nosso mercado competitivo, mas na verdade não são. Vamos falar agora rapidinho da industrialização desses três países que se industrializam de maneira intensa no período da Segunda Revolução Industrial. O que eu falei até agora são as características gerais da Revolução Industrial, e agora vamos falar de cada um desses países especificamente, um pouquinho, rapidinho de cada um deles. Vou começar pela Alemanha, tá bem? O processo de industrialização da Alemanha é bem interessante porque ele começa quando nem existe Alemanha. A Alemanha, como a gente conhece hoje, não existia no início do século XIX. Na verdade, a Alemanha era uma série de reinozinhos que tem nomes, reinozinhos, principados e repúblicas independentes, cidades independentes, cidades livres, que a maioria delas tem nome que parece nome de alguma coisa relacionada à cerveja. Por exemplo, tem Bavária, tinha Boêmia, tem Pilsen, tem Baden-Baden, enfim, várias regiões. Lembrou de nome de cerveja, deve ter alguma coisa a ver com um reinozinho da Alemanha antes da unificação. Professor, Proibida é uma região da Alemanha? Não, né, cara? Porra, presta atenção no que eu tô falando. Mas enfim, tem vários reinozinhos aí com nome parecido com cerveja. É interessante, porque os reinozinhos que depois viraram Alemanha, quase todos eles têm algum nome que lembra alguma coisa de cerveja. Todos os reinozinhos que mais tarde vão compor a Itália têm nome que parece de comida. Enfim. Mas aí esses reinozinhos da Alemanha, isolados até então, eles começam em 1834 a ter uma moeda em comum, a unificação alfandegária, que acontece na Alemanha, que tem um nome em alemão que eu não sei nem pronunciar, mas é Zollverein, mais ou menos. Em 1834 rola a unificação alfandegária desses reinos alemães, ou seja, eles passam a usar a mesma moeda, que é o marco alemão. Ou seja, mesmo antes da Alemanha existir, já existia uma moeda comum entre os países, os reinozinhos da Alemanha. E o principal desses reinozinhos, que era a Prússia, ela cria um banco de desenvolvimento industrial em 1846 que vai começar a desenvolver industrialmente a Prússia, beleza? E depois os outros países, os outros reinozinhos, quando eles já estão todos juntos da Alemanha, tá? A unificação da Alemanha
rola em 1871. Em 1871, a Prússia já é a região industrializada do que mais tarde vai ser a Alemanha. Tá? E ela, com a unificação, passa a levar o modelo industrial dela para as outras regiões do que agora é a Alemanha unificada. A partir de 1871 é a unificação da Alemanha. A Prússia, como é o país que é o reino que vai liderar o processo de unificação, é a Prússia que vai meio que, tipo, digamos assim, conquistar os outros reinozinhos e integrar eles na Alemanha unificada em 1871, ela vai começar a adotar as políticas que levaram a industrialização da Prússia para a Alemanha inteira. Essas medidas geralmente são centralizadoras e protecionistas. A Alemanha investe muito em infraestrutura, na construção de estradas de ferro, na construção de portos para o escoamento da produção, telégrafo, sistema postal para circulação de informação, e ela investe muito então nessa infraestrutura necessária para o desenvolvimento industrial. Outra coisa que marca o desenvolvimento industrial da Alemanha, desde a época que não era Alemanha ainda, era Prússia e os vários reinozinhos, é o que eu falei mais cedo, a reforma educacional que acontece na Alemanha. A Alemanha começa a organizar os cursos universitários, os cursos superiores, separando em dois tipos de cursos, que mais ou menos é a divisão que a gente segue até hoje aqui no Brasil. São os cursos de ciências puras e os cursos de ciências aplicadas. Isso é uma invenção lá da Universidade Alemã. O curso de ciência pura é aquele que você está interessado em fazer ciência para conhecer o mundo, para, enfim, entender como são os mecanismos de funcionamento do mundo. E não interessa qual a aplicabilidade daquilo, interessa entender como funciona o universo. Que tipo de curso é uma ciência pura? A biologia, a física, a matemática, a química. Esses cursos são o que na época se convencionou chamar de ciência pura. Você não está interessado na aplicabilidade daquele conhecimento. Você está interessado em conhecer, pura e simplesmente. E os cursos de ciências aplicadas são cursos voltados mais para não criar esse conhecimento, que isso é a galera da ciência pura que vai fazer, mas pegar o que já foi descoberto por eles e aplicar de maneira prática na indústria, no desenvolvimento de tecnologias que são práticas no dia a dia. Então, por exemplo, tem a química, que é uma ciência pura, e a engenharia química, que é uma ciência aplicada. Tem a física, que é uma ciência pura, e a engenharia mecânica, que é uma ciência aplicada. Tem a biologia, que é uma ciência pura, e a biomedicina, que é uma biotecnologia, por exemplo, que é uma ciência aplicada. Então essa invenção aí, é uma invenção da organização dos cursos nesse período, foi uma invenção alemã para facilitar a educação de quadros necessários para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento tecnológico da indústria. Isso deu tanto certo, não só na Prússia antes da unificação, mas como na Alemanha inteira depois da unificação em 1871, que a Alemanha cresce muito rapidamente e passa a ser símbolo de certos setores industriais. A Alemanha vai ser a principal indústria química e elétrica da Europa por volta de 1900. A Alemanha, que nem existia em 1871, 30 anos depois, em 1900, é a terceira maior economia do mundo, perdendo só para a Inglaterra e para a França. Ou seja, o processo de industrialização da Alemanha foi muito rápido, num espaço curtíssimo de tempo, de maneira muito intensa. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Japão, que é o outro país que se industrializa rapidamente no período da Segunda Revolução Industrial. O Japão, ele era um país feudal até por volta de 1870, 1868 para ser específico. Tá? As famílias tradicionais japonesas controlavam servos que trabalhavam para eles, mais ou menos como o feudalismo europeu, tá? Com algumas diferenças importantes, mas para o que interessa para a gente, bem parecido com o feudalismo europeu. Tanto que a gente fala que o Japão era um país feudal até 1870. E justamente por ser um país atrasado tecnologicamente, ele começou a sofrer pressões das potências ocidentais. Vale lembrar que eu falei para vocês que esse período é que quando a Europa, os Estados Unidos, e depois o Japão, mas no caso é o Japão que estava sofrendo esse assédio agora, começam a querer colonizar regiões como a Europa, como a Ásia e a África, tá? E o Japão era um país que, como era bastante atrasado tecnologicamente, estava sofrendo assédio desses países europeus e dos Estados Unidos para que abrisse o mercado
para essas potências, para que se tornasse, portanto, uma colônia econômica dessas potências europeias ou dos Estados Unidos, que é exatamente o assunto da próxima aula que eu já falei lá sobre imperialismo. E o Japão resolveu, então, já que era inevitável, porque os países europeus iam forçar isso, inclusive militarmente, já que era inevitável abrir o mercado japonês, que era extremamente fechado, extremamente refratário ao Ocidente, e como era inevitável, era melhor fazer isso nos termos japoneses. E daí o imperador japonês resolveu que ele ia dar início ao processo de industrialização do Japão, de centralização do poder, de passar por cima das tradições feudais nos termos japoneses, já que era inevitável ter que se engajar nesse mercado global, e as potências europeias estavam forçando o Japão a isso, ele ia fazer mais nos termos japoneses. E daí o Japão começou um processo centralizador do poder, conhecido como Revolução Meiji, em 1868, que vai acabar com o feudalismo, com o poder mas com o poder político das famílias tradicionais japonesas, e daí iniciou o processo de industrialização. A primeira coisa que ele fez foi mandar uma série de japoneses, incentivar a ida de japoneses para estudar na Europa. Esses caras vão lá aprender a tecnologia europeia e trazer para o Japão para a industrialização. Segundo, quem tinha o poder anteriormente eram as famílias feudais. Se eu vou mudar o sistema feudal, elas não vão gostar disso. Então o imperador, durante a Revolução Meiji, garantiu que nessa transição do feudalismo para a industrialização japonesa, seriam essas famílias tradicionais que seriam as donas das indústrias no período posterior, ou seja, eles não perderiam poder político, mas teriam a manutenção do poder econômico, já que eles seriam os donos das grandes indústrias japonesas depois da industrialização. E com isso, então, ele conseguiu centralizar o poder, diminuir as relações, acabar com as relações feudais que existiam no Japão até 1870 e dar início ao processo de industrialização com esses jovens qualificados que iam para a Europa estudar e voltavam para o Japão para desenvolver a indústria. É super interessante que essas famílias tradicionais feudais do Japão passaram a ser as donas das indústrias no processo de industrialização. Tem nomes que todo mundo conhece hoje. Pensa numa indústria japonesa aí que vem na cabeça de vocês. Provavelmente o nome dela é o sobrenome de uma família tradicional feudal japonesa que passou a controlar as indústrias depois da Revolução Meiji. E é interessante que o Japão passa em 1870 de um país assediado para ser colonizado pelas potências europeias, para num período muito curto de tempo virar um país imperialista. O Japão se desenvolve rapidamente e começa a expandir sua área de influência imperialista lá no Pacífico e acaba meio que esbarrando nos interesses dos Estados Unidos também, que também tem interesse naquela região. Mas isso vai ser tema da próxima aula, não dessa. O último país que falta falar sobre a industrialização são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso bastante interessante, porque os Estados Unidos é o país que mais se aproxima das condições que a Inglaterra teve de se industrializar lá no século XVIII. Lembra que eu falei para vocês que a Inglaterra tinha matéria-prima barata, mão de obra barata, nova tecnologia e acesso a matérias-primas? Os Estados Unidos têm as mesmas coisas, só que na segunda metade do século XIX. Tá? Por isso, ao lado da Inglaterra, é o país que a industrialização atingiu níveis assim, mais intensos, porque é o país que tem as condições, conseguiu reunir as condições ideais para a industrialização. Os Estados Unidos começam a se desenvolver depois da independência, mas os Estados Unidos é um país bastante dividido entre um norte, e eu expliquei isso para vocês quais eram as diferenças entre norte e sul dos Estados Unidos quando eu falei da independência dos Estados Unidos. Se vocês não lembram, consultem essa aula aí. O norte dos Estados Unidos era um país que já tinha algumas manufaturas, que já era um país que tinha algum desenvolvimento econômico um pouco mais concreto, e o sul era era uma região bastante agrária, assim, usando a lógica da plantation, mão de obra escrava, voltada para o mercado externo, com latifúndio, e agora eu esqueci, e a monocultura, lembrei. Essas 4 características da plantation. Então o sul é assim, o norte é um país um pouco mais manufatureiro. País não, região. Eita, tá difícil de falar as coisas certas hoje.
Quando os Estados Unidos se torna independente, essas diferenças continuam existindo. O sul agrário e o norte um pouco mais manufatureiro. E esse norte um pouco mais manufatureiro vai se dar bem quando rola o bloqueio continental do Napoleão lá em 1806. Eu falei para vocês que o Napoleão proibiu a Inglaterra de comercializar com os países da área continental da Europa, e a Inglaterra tem que procurar novos parceiros comerciais, e daí ela lembra dos Estados Unidos. Ela estava meio brigada com os Estados Unidos, afinal de contas os Estados Unidos tinham se separado dela. Mas daí ela percebe os Estados Unidos como um parceiro comercial, e daí os Estados Unidos começam aos poucos a se desenvolver economicamente com essa parceria com a Inglaterra. Mas o marco mesmo do desenvolvimento dos Estados Unidos é quando o projeto de industrialização do Norte entra em confronto com o processo agrário tradicional escravista do Sul, que é a Guerra Civil dos Estados Unidos, que acontece entre 1861 e 1865. O pessoal do Norte, né, entra em guerra, os Estados Unidos entra em guerra com o pessoal do Sul, que se auto-intitula os Confederados, e essa guerra é relacionada ao fim ou não da escravidão, principalmente. E no final das contas, o Norte consegue a vitória militar e impõe um modelo de industrialização ao Sul com o fim da escravidão. Tá? Ou seja, aquelas grandes fazendas escravistas do sul dos Estados Unidos vão ter que começar a contar com mão de obra assalariada agora, o que vai mudar muito o mercado consumidor dos Estados Unidos, o que vai mudar bastante a lógica interna econômica do país e vai garantir o sucesso do modelo industrializador do Norte. Então, olha só, os Estados Unidos agora tem um projeto de industrialização a partir da Guerra Civil, mas ele precisa daquela. E ele tem um certo acúmulo de capitais que vem desse desenvolvimento econômico desde lá do início do século XIX. Então já tem acúmulo de capital. O que mais que ele precisa? Matéria-prima barata e mão de obra barata. Mão de obra barata vai ficar caracterizado com incentivo dos Estados Unidos para a vinda de imigrantes europeus. No século XIX até início do século XX, os Estados Unidos quer que qualquer um que queira ir para os Estados Unidos para trabalhar, que vá. Que os Estados Unidos seria a terra de oportunidades, que os Estados Unidos é a terra da liberdade. Então, tipo, você quer ir para os Estados Unidos para crescer? Venha, estamos de braços abertos para os imigrantes. É muito curioso que os Estados Unidos no século XIX têm essa postura de atrair imigrantes, porque eles precisam de imigrantes, precisam de mão de obra barata, e basicamente os Estados Unidos então se torna um país de imigrantes e hoje ele tem essa postura refratária aos imigrantes. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Então no final do século XIX, irlandeses, italianos, asiáticos em geral, todos eles migram em massa para os Estados Unidos, principalmente o pessoal do sul da Itália e da Irlanda, que eram áreas meio periféricas e muito pobres da Europa. Esse pessoal sai dessas regiões e vão para os Estados Unidos para tentar a vida nos Estados Unidos, para fazer a América, como era uma expressão da época. Ou seja, os Estados Unidos cresceu muito com essa imigração, e essa imigração chegando nos Estados Unidos acaba se tornando um acesso à mão de obra barata. Tá? Tudo isso, então, é a segunda característica lá para uma boa revolução industrial, digamos assim. Acúmulo de capitais e mão de obra barata. Tem vários filmes que retratam essa imigração em massa para os Estados Unidos. Filmes que retratam, por exemplo, a imigração irlandesa. Tem o Gangues de Nova York, um filme um pouco mais antigo, com Leonardo DiCaprio. Sobre a presença dos italianos. Tem o melhor filme de todos os tempos, Poderoso Chefão, por exemplo, que o Poderoso Chefão 2 mostra a chegada da família italiana nos Estados Unidos lá nos anos 20. Falta ainda acesso à matéria-prima barata. E isso acontece com o processo americano de marcha para o oeste. Quando eu falei da independência dos Estados Unidos, eu falei que os Estados Unidos era só uma faixa estreita de terra que hoje é a costa leste dos Estados Unidos, onde originalmente eram as 13 colônias inglesas. E, no entanto, os Estados Unidos é muito maior que isso hoje. Por quê? Porque os Estados Unidos foram ocupando territórios cada vez mais a oeste ao longo do seu desenvolvimento como país independente. Os Estados Unidos, por exemplo, comprou a Louisiana dos Estados Unidos, depois ele tomou territórios do México, depois ele ocupou áreas indígenas mais no noroeste dos Estados Unidos,
Depois ele volta a fazer guerra contra o México. Antes disso, tinha feito guerra contra a Espanha, antes do México se tornar independente. Ou seja, os Estados Unidos deixa de ser só a costa leste e vai se expandindo em direção ao oeste, até chegar lá em Los Angeles, São Francisco, Seattle, do outro lado lá já no Oceano Pacífico. Nesse processo, os Estados Unidos têm uma oferta de terras novas, cultiváveis, gigante. E tem uma porrada de gente vindo, imigrante da Europa ou da Ásia, para chegar para poder explorar essas terras. E daí, no processo de marcha para o oeste, o cinturão agrícola dos Estados Unidos vai se expandindo. É uma área toda que até então não era Estados Unidos, que está disponível para qualquer um que chegue nos Estados Unidos e queira produzir, por exemplo, alimentos ou matéria-prima para a indústria. Então, esse cinturão agrícola dos Estados Unidos vai se expandindo na marcha para o oeste, acomodando esses imigrantes que passam também, além de trabalhar nas indústrias, serem produtores de matéria-prima para a indústria americana. Ou seja, eu tenho acúmulo de capitais, eu tenho matéria-prima barata, eu tenho mão de obra barata, falta tecnologia. Os Estados Unidos é um país que começa a patentear muita coisa porque incentiva o desenvolvimento tecnológico. Boa parte das invenções que eu falei mais cedo, boa parte não, algumas das invenções que eu falei mais cedo, são invenções de americanos. Ou seja, os Estados Unidos é um país muito dinâmico em criações comerciais. Ou seja, ele desenvolve tecnologia que vai ser usada na indústria. Então, os Estados Unidos, ao lado da Inglaterra, ele reúne aquelas condições perfeitas para uma revolução industrial. A Inglaterra no século XVIII e os Estados Unidos no século XIX. O fato é que os Estados Unidos se industrializa também de maneira muito rápida e já depois da Primeira Guerra Mundial, ele já é a maior economia do mundo. Ou seja, em 1920, os Estados Unidos já é a maior economia do mundo. Para terminar a aula aí nos slides que eu coloquei para vocês no grupo, tem um quadro em que eu mostro as diferenças entre a primeira revolução industrial, as diferenças de localização, de invento, de matriz energética e da forma de capitalismo. Para ficar mais fácil de vocês guardarem essas diferenças, tem um quadro no último slide aí, que é bom vocês darem uma olhada, porque tá lá tudo que eu falei na aula de hoje, mas tabulado ali num quadrozinho para vocês guardarem com mais facilidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, é só me mandar lá pelo Zap que eu respondo para vocês o mais rápido possível. Até mais, pessoal, e boa tarde para vocês.